Enquanto Urikuto estava dentro da gaiola com fome e sua irmã amarrada a uma coleira de cachorro no pé da mesa, os outros irmãos estavam comendo normal. E eles só poderiam ficar olhando, porque senão os seus pais o agrediam. E esse vai ser o caso que eu estarei contando hoje no canal Toque Tomodachi. Eu sou o Júlio e eu faço esse canal com a minha amiga Julie. Essa minha amiga aqui é a Julie, ela trabalha aqui, tá? Ela é dona do canal. Eu conto os casos que ocorrem aqui no Japão, em geral. Eu faço esse canal com a minha amiga Alessandra. A Alessandra está de férias agora no Brasil. Enquanto isso, eu vou fazer esse canal com a Julie. Então vamos lá ao caso de hoje. Esse caso aqui no Japão ficou conhecido como o caso da gaiola do coelho. E vocês vão saber o porquê. Esse caso ocorreu em junho de 2014, na cidade de Tóquio. O menino Urikuto, de 3 anos, ele perdeu a vida por ter 2 pais perversos. Antes de eu começar a relatar o caso, eu terei que contar primeiramente sobre as raízes da família do pai e da mãe de Urikuto. O pai de Urikuto chamava Shinobu e a mãe de Shinobu trabalhava em um hostess clubs. Para quem não sabe, aqui no Japão tem uma profissão que só existe aqui no Japão, que significa hostess ou kyabakura, e tem outros nomes também, no qual a menina senta na mesa com o cliente e tudo que o cliente consome na mesa, a menina tem o direito a uma porcentagem. E essa porcentagem também é acrescentada no valor que ela já ganha por hora. Então muitas meninas aqui em Tóquio trabalham nessa profissão. Quando você trabalha nessa profissão sentando na mesa com o cliente, a maioria dos funcionários, eles prometem um mundo para o cliente. E o cliente vai gastando e consumindo as bebidas. Então elas trabalham muito com a sedução. E também tem a profissão contrária, que é quando os homens trabalham na mesa seduzindo as meninas. É claro que dentro da casa não acontece nada. As pessoas prometem Deus e o mundo lá fora. Fala assim, me dá o seu contato que depois a gente conversa. Vamos marcar um café, vamos marcar um dating. Mas na verdade esse dating nunca acontece. E os caras que vão nesses clubes, eles ficam esperando a tal da mensagem, a tal da ligação, que nunca acontecerá. E dependendo do caso e da casa, os clientes são obrigados a pagar o táxi da menina quando acaba muito tarde o trabalho ou quando acaba os trem. Então, além de tudo aquilo que você ganha, você ainda ganha o dinheiro do táxi e às vezes ganha o after, né, que a gente fala que depois do clube você sai com o cliente para comer com ele. Então ele tem que pagar um dinheiro para a menina ir para casa também. Ou before, né, que a gente fala que é o dohan, que antes do cliente ir para o clube, ele leva a menina ou leva o menino para comer em algum lugar. E também esse valor também é pago, uma porcentagem para a menina e uma porcentagem para casa. E essa profissão que só existe aqui no Japão, 70% das mulheres que moram em Tóquio, elas trabalham de manhã nos escritórios, no shopping, nas lojas de conveniência, e à noite fazem um freelance, que seria um baita, que a gente fala aqui no Japão, um bico, né, para você trabalhar à noite, para você conseguir aumentar a sua renda. O porquê? Para morar em Tóquio é uma das cidades mais caras do mundo. Então o aluguel aqui chega a ser um quartinho pequenininho, igual eu moro num quarto de 20 metros quadrados, né? Eu pago $1.100, para vocês verem como é caro morar aqui em Tóquio. Então as pessoas precisam de 2 tipos de trabalho, principalmente mulher que ganha menos que homem, né? Então 70% das mulheres, elas trabalham em 2 trabalhos, e é uma profissão tão normal, só que você tem que beber muito, você tem que ter paciência com o cliente bêbado, né? E você também tem paciência de ficar mandando mensagem para o cliente voltar ao seu clube e te pedir o VIP, que seria escolher você para sentar na mesa. Então, além de você beber muito, tem esses trabalhos que você tem que fazer por trás, né? No Japão, 80% das mulheres japonesas já trabalharam nessa profissão de hostess, porque além de você trabalhar a curto tempo, que vamos dizer são poucas horas, e você ganha
um valor bem alto. Às vezes chega a ser a 3 vezes, a 4 vezes a mais que o salário quando você trabalha no trabalho de dia. Mas em compensação, trabalhar de hostess, trabalhar à noite nos clubes, tem também as suas desvantagens, que você tem que beber pra caramba. Você tem que beber muito. E porque o cliente ele tem que consumir a bebida na mesa. E às vezes o cliente quer que você bebe junto. Você tem que ir várias vezes no banheiro pra fazer aquilo lá que eu tô te falando, né? Tirar a bebida e beber mais, pra você receber mais. E às vezes tem meninas que para beber mais acaba tirando aquele pozinho branco. Então, voltando ao caso, o pai do Rikuto, a sua avó, que seria a mãe do pai dele, trabalhava de hostess. Assim que a sua mãe se forma no ginásio, ela conhece um rosto e ela se apaixona pelo rosto e casa com o rosto e tem 5 filhos. Como a mãe do Shinobu era muito negligente, os seus irmãos e ele foram cuidados pelo Centro de Cuidados Infantil. A sua mãe era tão negligente que alguns dos seus irmãos nem foram registrados na prefeitura. Ela ia tendo um filho atrás do outro e deixava a Deus dará. O Shinobu e seus irmãos poderiam frequentar a sua casa e também viviam no Centro Cuidados Infantil. E às vezes, no final de semana, ele voltava para sua casa para encontrar com a sua mãe. E assim, aos poucos, ele e seus irmãos foram crescendo e começaram a trabalhar. E a sua mãe vivia pedindo para os seus filhos começarem a trabalhar logo. E assim que eles começavam a trabalhar, ela pediu o dinheiro do trabalho deles. E ela acabava não devolvendo para as crianças. Ela falava assim, eu preciso de um dinheiro para tal coisa, me empresta aí. Ela pegava o dinheiro e não devolvia para os filhos. Era só interesse, ela só tinha interesse no dinheiro das crianças. E o Shinobu aos poucos foi crescendo naquele centro infantil, e ele não tinha contato com muitas crianças da mesma idade. E o Shinobu, como ele viveu nesse lar conturbado, ele não conseguia conversar com outras crianças. Ele, às vezes, conversava com crianças, assim, bem mais nova que ele, achando que isso era normal. Quando ele fez 19 anos, ele juntou um grupo de estudantes do ensino fundamental e resolveram que ia fazer uma brincadeira de roubar uma casa de um japonês, sendo que ele tinha 19 anos e as outras crianças tinham 12 a 13 anos. Quando ele faz 20 anos, ele resolve que iria começar a trabalhar de rosto. O trabalho dele dentro do clube era ficar chamando as meninas na rua e também, assim que ele conseguia uma presa fácil, ele levava a menina dentro do clube e ficava tentando seduzir ela, a ela beber mais, a ela gastar mais, a ela namorar com ele, sendo que ele não tinha nenhum interesse nela, somente que ela gastasse o dinheiro dentro do clube. E muitas vezes ele seduzia as meninas falando assim pra ela, bem que você poderia trabalhar naquela profissão que vende o corpo, assim você poderia gastar mais dinheiro aqui no clube e também a gente poderia ficar mais tempo junto. E um certo dia ele estava trabalhando, chamando as meninas na rua, e quem aparece? A Tomomi. A Tomomi virá a ser a sua esposa no futuro. Sobre a vida de Tomomi. A mãe da Tomomi também era uma hostess. Assim que ela se formou no colegial, ela pegou uma identidade falsa e começou a trabalhar de hostess. Sobre a vida de Tomomi. A Tomomi, na sua infância, ela tinha uma vida parecida com a de Shinobu, por isso que eles se deram bem. A mãe de Tomomi também era uma hostess, assim que ela se formou no colegial. E a mãe de Tomomi se envolveu com o rosto. E teve ela e a sua irmã mais nova. Mesmo eles não se casando, tiveram as 2 crianças. E depois a mãe da Tomomi se separa desse pai da Tomomi e conhecem um outro rapaz. E mesmo não se casando, tem mais 3 filhos com esse namorado da mãe. Então na família da Tomomi era ela e mais 5 irmãos. O lar da Tomomi vivia sempre cheio de crianças e cheio de homens que ficavam entrando naquela casa. Era o entra e sai com aquela muvuca de criança com homem entrando e saindo dentro daquele apartamento. E chamava muita atenção dos vizinhos. E os vizinhos acabavam chamando o conselho tutelar. E a mãe dela vivia mudando de apartamento para não ser pega
pelo conselho tutelar. A Tomomi, ela começou a ser uma adolescente muito rebelde. Quando ela estava no ginásio, ela conheceu um menino e já veio a ter aquelas relações. E ela falou para esse menino que tinha engravidado para poder receber o dinheiro para poder tirar a criança. Aqui no Japão, quando você engravida de menor, ou quando você é colegial ou está no ginásio, é normal as meninas retirarem as crianças. E ela fala pro seu namorado que está grávida e pede um certo valor para ele. E depois a escola descobre que era tudo mentira. Ela queria dar o golpe e ela é expulsa da escola. Como a Tomomi já não estava mais estudando mesmo no ginásio, ela resolve pegar uma identidade falsa de uma amiga e começa a trabalhar de hostess em um clube. E ela conhece um cliente e começa a se apaixonar por esse cliente e veio engravidar da sua primeira filha. Após ela ter essa primeira filha, ela volta a trabalhar no clube de hostel e um certo dia, ela e sua mãe resolvem que queriam ir num clube de hostel, que seria nesse clube que o Shinobu estava na porta chamando as meninas para entrarem. E ela conhece o Shinobu, que será o homem que virá a ser o seu marido. Quando a Tomomi conhece o Shinobu naquele clube, ela vê nele tudo que ela não tinha e ela resolve querer ficar com ele. E ele também resolve querer ficar com ela. Quando a Tomomi conhece o Shinobu e vê que eles têm tudo a ver um com o outro, após 5 dias, daquele dia que ela foi no clube pela primeira vez, ela tem a sua primeira relação com ele. E após 1 mês, ela começa a morar com ele, junto com sua filha, no mesmo apartamento. E sem nenhum planejamento, eles começam a ter vários filhos. Foram 7 filhos em 7 anos. Em 2008, nasce o primeiro filho do casal. Em 2009, nasce o Rikuto, que seria o menino que eu estarei contando essa história hoje para vocês. Em 2010, nasce a sua irmã, no qual ela será amarrada com uma coleira de cachorro. E assim começa a nascer 7 crianças naquele lar todo desestruturado, sem nenhum planejamento e sem nenhum dinheiro guardado. E na cabeça deles, eles não sabiam que ter filho significa dinheiro, paciência, tempo e outras coisas também que só quem tem filho sabe. Após ter nascido esse monte de criança, o Shinobu ele tinha parado de trabalhar no Rosto Clavo e ele começou a trabalhar como funcionário temporário em uma empresa, mas o salário não dava e ele acabava roubando leite em pó para poder trazer leite para as crianças, e também ele revendia às vezes esses leites para poder ter uma margem de lucro para poder sustentar as crianças. O Shinobu vivia pedindo dinheiro emprestado para os seus amigos e para os seus parentes, mas ele vivia dando calote. E chegou uma hora que a estrutura econômica da família estava falida e ele resolveu pedir ajuda para a prefeitura, para poder ter o auxílio familiar que existe aqui no Japão. No Japão, para quem não sabe, a cada filho que você tem, você recebe uma pequena pensão, que dá em torno de 20 a 30 mil ienes por mês, que seria em torno de 200 a 300 dólares. Mas cada caso é um caso, tem pessoas que ganham até mais. Então, o governo faz isso para as pessoas terem filhos, porque a maioria das japonesas que casam, elas não conseguem ter filho e a maioria também não quer ter filho, porque não tem escolas para colocar os filhos. E ter filhos, infelizmente, aqui no Japão é muito gasto. E como a casa de Tomomi e de Shinobu vivia cheia de crianças e eles não tinham nenhum planejamento econômico, as crianças passavam fome, os cabelos das crianças eram compridos, as unhas ficavam dando aquela volta na esquina. Também às vezes não tinha nem o básico para eles comerem comida por um dia. E eles também viviam pegando gatos de rua, pegavam cachorros de doação, fora os outros bichos que eles ganhavam. A casa vivia cheia de bichos e crianças. E eles também não tinham nenhum planejamento com esses pets também. Eles iam colocando tudo para dentro daquela casa e viravam uma bagunça. Eles não limpavam as necessidades dos bichos. E também eles não ensinavam as crianças a fazerem as necessidades nos lugares certos. As crianças acabavam fazendo as necessidades dentro das gaiolas dos bichos. E um certo dia eles compraram um coelho.
e compraram uma jaula também para o coelho não ficar fugindo. Toda vez que morria um bicho ou um gato, eles pegavam esse animal e iam jogar num rio que se chama Aracaua, ou eles pegavam e faziam um buraco perto do rio e enterravam esses bichinhos lá. E segundo o relato de uma filha deles, depois que eles foram presos, ela conta em seu relato que seu pai e sua mãe nunca ensinou o lugar certo de fazer xixi. Eles iam fazendo xixi em qualquer lugar da casa. O casal não tinha nenhuma preocupação para a educação daquelas 8 crianças e também daquele monte de bichos que eles tinham dentro daquela casa. E depois de um certo dias, eles começaram a focar mais no Uricuto e na sua irmã. Eles começaram a notar que os dois eram diferentes dos outros irmãos e começaram a agredir somente os dois. O Uricuto tinha 3 anos. O Shinobu e a Tomomi não permitia que o Uricuto e a irmã dele comesse a mesma quantidade de comida que os outros irmãos. E os outros irmãos relatam no seu depoimento que somente os dois eram tratados diferentes. A Tomomi e o Shinobu viviam agredindo o Uricuto e a sua irmã, enquanto os outros irmãos ficavam só olhando. E um certo dia, de tanto eles baterem no Uricuto e na sua irmã, eles começaram a gritar muito, e os vizinhos chamaram o conselho tutelar. Nessa época, Tomomi e o Shinobu moravam num estado que se chama Saitama, numa cidade que se chama Sokashi. E o conselho tutelar, após receber várias denúncias dos vizinhos, marca uma entrevista com o casal. E o conselho tutelar, na sua entrevista, vê que o casal é totalmente desestruturado, a casa é suja, cheia de bicho e com aquele monte de criança. E eles fazem uma avaliação no Uricuto e na sua irmã, mas percebem que somente o Uricuto tinha várias marcas de agressões. E o conselho tutelar retira o Uricuto da família e resolve fazer uma reunião com os pais. O conselho tutelar fala que eles não têm estrutura para cuidar de 8 crianças e seria melhor eles pedirem o auxílio da prefeitura para poder viver melhor e ter uma qualidade de vida melhor. E o casal, na hora, aceita a proposta do conselho tutelar. Como eles tinham muitos filhos, o conselho tutelar ele dá o apoio para eles entrarem rapidamente no auxílio da prefeitura. E os dois param de trabalhar. E eles focam somente na educação dos filhos e no planejamento do futuro dos filhos. E o casal começa a ter uma renda de em torno de 50 mil dólares. Aqui no Japão, uma família de classe média alta tem em torno de uma renda anual de 30 mil dólares. Então, como eles tinham muitas crianças, o governo resolveu dar essa renda de 50 mil dólares anuais para eles. Mas mesmo o casal recebendo essa ajuda de 50 mil dólares, eles atrasavam o aluguel e também o estacionamento, de onde eles guardavam o carro. Dessas coisas de pagar as contas, eles atrasavam. Mas eles não atrasavam as contas para comer sushi ou comer fora. Eles iam 2 vezes por semana comer fora. E além disso, eles roubavam loja de conveniências e também alguns mercados. O casal não sabia administrar a finança das casas, assim como administrar a alimentação das crianças e também a educação das crianças. Em 2012, o casal resolve mudar para uma cidade de Tóquio. O motivo do casal ter se mudado para Tóquio, eles queriam fugir do conselho tutelar da cidade onde eles estavam. Mas mesmo eles se mudando para Tóquio, eles continuaram a judiar do Uricuto e da sua irmã. Como eles tinham se mudado do estado de Saitama para Tóquio, o conselho tutelar da cidade de Saitama pediu para o conselho tutelar de Tóquio ficar de olho, porque nessa família havia muitas crianças e o principal foco seria o Uricuto, que o conselho tutelar estava com muito medo de ocorrer alguma coisa com o menino Uricuto. O conselho tutelar de Tóquio logo tenta marcar uma entrevista com a família. Mas a família sempre inventa uma desculpa dizendo que a sua esposa está mal, que ela não pode encontrar com as crianças, ou que as crianças estão com a gripe da barriga. Então ela sempre tem uma desculpa para o conselho tutelar não ir encontrar com o menino Uricuto e com seus irmãos. Enquanto isso, o menino Uricuto era colocado dentro da gaiola do coelho e sua irmã foi amarrada com uma coleira de cachorro, e essa coleira era amarrada
na mesa, bem perto da onde estava a gaiola do coelho. Essa gaiola de coelho onde o Uricuto era colocado, ela só tinha 50 centímetros de altura. Então o Uricuto, ele entrava sentado, porque se ele levantasse, ele batia a cabeça no teto da gaiola. E essa gaiola também, o cadeado era para o lado de fora, para o menino não sair. E o casal tem uma grande ideia, para o menino não efetuar as suas necessidades dentro da gaiola, e também a sua irmã não efetuar as necessidades perto da gaiola, eles resolvem que a melhor ideia seria racionar a comida do Uricuto e da sua irmã. O casal só dava comida para o Uricuto e para sua irmã a cada 2 dias, e era uma vez só. O Uricuto, quando ele comia, ele podia sair da gaiola, mas a sua irmã tinha que comer no prato de cachorro. O casal, eles só davam uma vez a cada 2 dias comida para o Uricuto e para a sua irmã. A sua irmã era obrigada a comer comida amarrada à coleira do cachorro, e eles colocavam comida dentro do pires para ela comer. E enquanto isso, eles viam os outros seus irmãos comendo na mesa e todo mundo feliz. E somente os dois ficavam naquele canto da cozinha. E os irmãos de Uricuto falam no seu depoimento para a polícia que dentro daquela gaiola haviam várias necessidades, que os pais não limpavam a gaiola onde o menino foi colocado. No dia 3 de março de 2013, já faziam 3 meses que os castigos do Uriquito e da sua irmã eram efetuados. E o menino já estava sem forças, e ele juntou as últimas forças dele e começou a chorar e a gritar. Enquanto isso, o seu pai, a sua mãe e seus irmãos, eles foram comer num restaurante shabu-shabu. Shabu-shabu, pessoal, para quem não sabe, é um prato tradicional japonês que é muito caro. É aquelas carnes bem fininhas que eles passam dentro de uma sopa quente, e a cor da carne sai e você enrola com a verdura para comer. É um prato meio caro aqui no Japão. E o irmão menino Uricuto e a sua irmã ficaram em casa morrendo de fome. O casal chega às 2 da manhã com o restante das crianças e vão dormir. E o Uricuto, ele não para de chorar. E provavelmente o menino e a menina estavam morrendo de fome. E o casal resolve ir dormir. O casal vai dormir e o menino começa a gritar muito e chorar, espernear. O Shinobu, ele fica com muita raiva porque ele estava dormindo. Ele pega uma toalha grande e tira o menino da gaiola e amarra com toda a força a boca do menino e joga o menino de volta na gaiola e vai dormir como se nada estivesse acontecendo. Provavelmente o menino, ele estava totalmente fraco, ele juntou todas as forças que ele tinha para tentar mandar um SOS para os vizinhos ou para as pessoas que moravam ao redor daquele apartamento, mas infelizmente ninguém ouviu o último choro do menino. Logo após o Shinobu ter colocado aquela toalha grande na boca do Uricuto, a casa fica em silêncio. Um silêncio tão grande que o pai acaba dormindo. E no outro dia, ele acorda com o barulho do chuveiro ligado. Era 6 da manhã e ele vê a sua esposa Tomomi com o corpo do menino nas suas mãos, jogando água fria para tentar reanimar o menino. Ela fala, Uricuto morreu. E ele fala, mas morreu do quê? Aí ela fala, deve ter morrido de frio ou de fome. E eu estou tentando reanimar ele com água fria. E logo em seguida o casal pensa em chamar o corpo de bombeiro. Mas eles sabem, se o corpo de bombeiro chegar naquela casa e ver o menino naquele estado, ia dar uma grande MERDA, né? Então, eles resolvem fazer um grande plano com as outras crianças.